Olá, aqui de volta novamente com vocês para continuarmos este seminário sobre liderança cristã. Hoje nós vamos falar sobre as principais qualidades que todo líder de Deus precisa ter. Eu quero convidar você para fazer uma oração, para que Deus prepare o nosso coração e o nosso espírito para compreendermos o assunto que é muito importante nesta noite. Feche seus olhos e me acompanhe na oração. Pai querido, obrigado por este dia que o Senhor nos deu, por este início de semana, pelas bênçãos alcançadas em nossa vida, pela tua proteção em meio a uma pandemia de coronavírus. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja, pela liderança da tua igreja. Nós agora rogamos que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê a compreensão para o estudo desta noite. Te pedimos também perdão pelas nossas faltas e pecados que cometemos. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. Então vamos ao nosso estudo esta noite. E nós vamos começar falando sobre as qualidades naturais e necessárias do líder cristão. A primeira qualidade que eu e você precisamos ter ao exercer a liderança cristã é tato. Tato é a capacidade de lidar com os outros sem ofender. Inclusive, dizer e fazer a coisa certa, do modo certo, na hora certa e no lugar certo. Isso inclui conhecimento da natureza humana, para nós podermos nos relacionar bem com as pessoas, preocupação pelos sentimentos delas, inclui ainda amor, prudência, paciência, sabedoria e cautela da nossa parte. Eu imagino que de todas as qualidades, talvez o tato seja a qualidade mais desafiadora que eu enfrento na minha liderança cristã e que muitos líderes também enfrentam. A segunda qualidade que eu destaco aqui é a coragem, ou seja, aquela capacidade de espírito que capacita os homens a enfrentar o perigo ou dificuldade com firmeza, sem medo e sem depressão mental. O líder corajoso, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade. Nunca esqueça disso. Em cada dificuldade você encontra uma oportunidade para atuar de maneira que Deus se sinta glorificado com isso. Não recua, não tem medo, mas ele enfrenta aquela dificuldade como uma oportunidade para alcançar as bênçãos de Deus. Terceira qualidade, diligência. Diligência é zelo, cuidado ativo. A diligência, ela evita o tropeço do líder. Se você for um líder diligente, você vai evitar os tombos, as quedas na sua liderança. Uma outra qualidade importante é a dignidade. Dignidade é a qualidade de ser digno da função que exercemos. E para sermos dignos da obra que Deus nos confiou, da função que ele nos deu para atuarmos dentro da sua igreja, para sermos dignos disso, é preciso que sejamos honestos, é preciso que honremos o nome dele e honremos o trabalho que ele nos deu. É preciso que nós manifestemos respeito para com as outras pessoas, porque respeitando os outros, nós estamos também respeitando a Deus. E é preciso sermos temperantes, temos domínio próprio. Se tivermos essas características, nós vamos poder desempenhar essa qualidade com muita eficácia em nossa vida. Nós vamos ser dignos daquilo que Deus nos deu para exercermos como liderança dele na igreja dele. Uma outra qualidade importante que eu menciono aqui é a discrição. Discrição é o procedimento de ser discreto. Refere-se a uma conduta mediante o exercício da prudência em todas as situações da vida. Significa não se fazer sentir ou ser notado com intensidade. Vou dar um exemplo. Quando você está lidando com uma pessoa do sexo oposto, se você for discreto, você vai evitar com que as pessoas alimentem nelas uma impressão maldosa. Você vai evitar com que haja nesse relacionamento com uma pessoa do sexo oposto a aparência do mal, se você for discreto. Vou dar um outro exemplo de uma pessoa agora indiscreta, né, que chama a atenção, que causa um impacto quando chega. Por exemplo,
Vou usar aqui hipoteticamente um exemplo sem citar nomes. Você tem um pastor e esse pastor chega na igreja dirigindo uma Ferrari de R$ 1 milhão. Não que ele não possa ter uma Ferrari de R$ 1 milhão. De repente ele tem dinheiro no banco que ele possa comprar uma Ferrari de R$ 1 milhão. Mas a ocasião, a função que ele exerce dentro da igreja de Deus não condiz que ele haja desta maneira, porque ele agindo assim vai estar deixando de ter esta qualidade importante para exercer esta liderança, que é a discrição. Só para você entender que às vezes pessoas, ao usar determinadas roupas, o carro mesmo que possui, algumas coisas mais que gostam de manifestar, elas deixam de ter esta qualidade, deixam de ser discretas. E ao deixarem de ser discretas, elas estão desfavorecendo essa importante responsabilidade que Deus lhes deu para exercer a liderança no meio do seu povo. Então, discrição é algo muito importante para o líder. Outra qualidade necessária, a cortesia. A cortesia é a qualidade de ser amável e delicado com as pessoas. Não custa nada dizer por favor. Não custa nada agradecer às pessoas. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, meu irmão, pela sua prestatividade, pelo seu apoio, pela sua ajuda. Isto é essencial no exercício da liderança cristã. Demonstrar cortesia. Você está num determinado lugar, chega uma senhora, ofereça o lugar para ela se sentar. Chega alguém com uma criança nos braços, dê o lugar para essa pessoa. Seja sempre uma fonte de cortesia para os outros. Uma outra qualidade indispensável é o asseio. O asseio refere-se à higiene, tanto corporal como mental. Isto significa dizer que na correção do vestir, no asseio do corpo, na pureza da mente, nas palavras saudáveis, você passa para as pessoas a impressão positiva de que você é uma pessoa asseada, uma pessoa limpa, higiênica. E isso é fundamental no exercício da liderança. Eu me preocupo muito com alguns líderes na igreja que você chega perto e você já sente um impacto negativo pela aparência. Estão, às vezes, vestidas inadequadamente, às vezes não há uma combinação adequada de roupa, o cabelo está precisando cortar, às vezes o cabelo está saindo aqui pelas orelhas, às vezes o hálito não é tão bom. Então são detalhes importantes e aquilo que a gente vê no exterior, a gente logo liga se a pessoa não está assim também dentro dela, porque não é só o aspecto exterior, a higiene mental, as palavras que você profere. Eu me preocupo muitas das vezes com as piadas que determinados líderes contam, com os tipos de conversa, de assunto. Ellen White, inclusive, tem alguns textos para os pastores muito sérios com relação à linguagem, aos assuntos que são conversados nas rodinhas ou até mesmo entre irmãos. Ela fala sobre o gracejo, sobre contar anedotas e piadas. Irmãos, nós temos que cuidar com isso. Uma outra qualidade importante é a pontualidade. Ser pontual, irmãos, líderes, é ser justo. Ser pontual é sinal de zelo e de dedicação. E nós precisamos, como líderes, dar o exemplo. Por que às vezes nós começamos uma programação tarde na igreja? Porque começa por nós líderes, que não nos preparamos, não nos programamos, não nos planejamos para começarmos no horário. E aí tem uma questão cultural. Ah, se a igreja não está metade cheia, eu então não vou começar o programa. Isso já é um problema cultural que nós desenvolvemos aqui. E nós alimentamos no povo a impontualidade com essa conduta. Vamos começar as coisas no horário. Marcamos tal hora, então vamos começar tal hora. O pastor Rui Nagel, que foi presidente da divisão, que hoje já dorme no Senhor, ele sempre dizia: ser pontual não é você chegar 1 minuto antes e nem 1 minuto depois, é chegar na hora. Isso é verdade. Pontualidade é começar na hora, e esta é uma qualidade indispensável, uma qualidade natural que todo líder deve possuir. Outra qualidade é a disciplina. Refere-se a uma qualidade daquele que se submete de boa vontade e que aprendeu a obedecer.
O líder disciplinado, ele é capaz de liderar porque ele conseguiu conquistar a si mesmo antes de conquistar os outros. Uma outra qualidade importante é a iniciativa. Refere-se à coragem de assumir responsabilidades e de antever os fatos. O líder, ele deve estar preparado para decidir. Não espera as coisas acontecerem. Ele é proativo. Ele não espera as coisas acontecerem, pois ele as faz acontecer. E nós temos exemplos claros de líderes assim na Bíblia. Abraão com Ló. Lembram da história de Abraão com Ló? Ló mostra esta qualidade como líder de Deus. Alguém que assumia responsabilidade. Alguém que tinha iniciativa. Uma outra qualidade importante do líder é a paciência. Ou seja, a habilidade corajosa e triunfante para suportar males. A paciência, ela capacita o líder a ultrapassar o ponto de quebra, sem quebrar, a receber o imprevisto com alegria. Não significa passividade ou submissão à derrota, ao fracasso, mas sim ser longânimo, bondoso para com as pessoas. Paciência aqui, irmãos, significa resistência vitoriosa e equilíbrio sob provação. E a última qualidade que eu quero falar aqui, das qualidades naturais e necessárias que todo líder precisa ter, é que o líder precisa ser determinado. É a determinação, é a firmeza com que o líder age, é a garra, é o espírito de luta constante em face dos obstáculos, para que as decisões e planejamentos sejam cumpridos. Um líder sem determinação é um líder destinado ao fracasso. Bem, eu poderia falar de mais qualidades naturais. Amanhã eu vou falar das qualidades espirituais. Você não pode perder o seminário de amanhã. Fecha teus olhos que nós vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pelo estudo que tivemos hoje. Foi muito bom saber essas qualidades naturais e necessárias que como líderes nós possuímos. Guarda-nos de todo mal durante esta noite, nos dê um descanso precioso e amanhã nos traga novamente para assistir mais um módulo deste treinamento sobre liderança cristã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Até amanhã.